Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Que alegria ter você aqui para nós meditarmos em Números capítulo 12, um capítulo bem curtinho, só 16 versículos. Mas antes de começarmos, queria saber como você está. Como você está? Espero que você esteja bem. Que Deus traga saúde sobre o seu corpo, que Deus traga força sobre as suas emoções, para que você tenha ânimo para se levantar fisicamente e também mentalmente, emocionalmente, diante de qualquer situação que esteja diante de você, porque nós enfrentamos aquilo que está diante de nós, ok? A gente não foge em nome de Jesus. Muito bem, este capítulo, queridos, ao contrário do que nós vimos no último, em que nós vimos o coração de Moisés cansado e realmente lidando com a murmuração do povo e Deus trazendo juízo sobre o povo, trazendo aquilo que eles pediram, mas não uma oração, eles pediram através de uma murmuração, de uma insubordinação, de uma rebeldia, e Deus deu as codornizes até que saísse pelo nariz. Mas nesse capítulo que nós vamos ver, na verdade, é o Senhor efetuando a sua justiça, Deus trazendo o juízo sobre algo que, vamos dizer assim, Moisés nem tinha conhecimento. O que acontece é que logo no princípio do versículo, do versículo 1, capítulo 12, Miriam e Arão falaram contra Moisés. Gente, situação corriqueira, Irmãos falando de outros, 3 irmãos, Miriam, Arão e Moisés. Moisés era o mais novo. Miriam e Arão viram algo que Moisés fez, ele se casou com uma mulher cuxita, e eles falaram contra Moisés. A Bíblia não traz para a gente os detalhes disso, Moisés não relata para nós o que foi que eles falaram, simplesmente a Bíblia relata que eles falaram contra Moisés porque ele tinha tomado uma esposa dessa outra nacionalidade, de Cuxi. E aí então, o questionamento foi, será que Deus não fala através de nós também? Então assim, eles pegaram uma situação de uma atitude, uma escolha que Moisés tomou, e eles falaram contra Moisés e quiseram se igualar a Moisés. Enfim, o que eles fizeram foi uma maledicência, foi algo que desagradou o Senhor. E no versículo 2, no finalzinho dele, diz que o Senhor ouviu o que eles disseram. Não fica muito claro se Moisés ouviu aqui, viu gente? Mas na Bíblia está escrito que o Senhor ouviu, porque sim, não importa quem fale mal de nós, ainda que a gente não escute, o nosso Deus escuta. E Deus, que era o escudo de Moisés, imediatamente não deixou isso passar barato, vamos falar dessa maneira. O Senhor trouxe a situação à luz. Então, no versículo 3, a gente vê aquele versículo que algumas pessoas fazem até uma brincadeira, Porque o versículo 3 vai dizer que Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. E a brincadeira é porque quem escreveu Números foi Moisés. Então veja bem, Moisés falando que ele era um homem muito manso, mais que qualquer outra pessoa. Bom, ele acrescenta esse texto aqui, talvez até para dizer que ele mesmo não se levantou contra essa situação quando ela aconteceu. Porque eu quero que você entenda que o livro de Números ele foi escrito posteriormente a todos esses acontecimentos. Então aqui Moisés está relatando para nós algo que aconteceu. Talvez o que Moisés quisesse dizer ele era manso, eu era manso, eu não ia me levantar contra essa situação. Tanto é que Moisés vai orar por Miriam. Se você já leu o capítulo, você sabe o que eu estou falando. Se você não leu, eu espero que você tenha ao menos ouvido a minha leitura. Procura lá no Spotify ou no YouTube. Não fica sem acompanhar a palavra do Senhor, amém? Muito bom. Então, o que acontece? Deus fala para Moisés, para Arão e para Miriam, olha, vocês 3 vão até a tenda do encontro e o Senhor vai se encontrar com eles. E quando estavam os 3 lá, o Senhor desceu na coluna de nuvem e ele então vai falar com Arão, com Miriam e também, obviamente, Moisés estava ali escutando. E o Senhor ali, queridos, vai fazer uma diferença no versículo 6 entre os profetas, porque sim, o Senhor se revelava, o Senhor se dava a conhecer por visão ou por sonhos aos profetas, os profetas podiam falar em nome de Deus, mas o Senhor vai dizer no versículo 8 que Moisés era diferente. Moisés falava com ele face a face.
Ou seja, aí vem a pergunta, como que vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo Moisés? Sabe, queridos, nesse exato momento, veja que Deus não está nem defendendo a atitude de Moisés, porque Moisés era falível, ele poderia errar em qualquer situação, como a gente viu que no capítulo passado ele falou com Deus de um jeito que a gente falaria realmente de repente, né, com uma pessoa igual a nós ou alguém que estivesse debaixo da nossa autoridade. Capítulo passado a gente viu Moisés falando para Deus, a gente vai ter que matar quantos animais para alimentar essas pessoas? E o próprio Deus falou para Moisés, será que a minha mão encurtou? Será que eu perdi poder? Será que eu não tenho mais autoridade? Isso foi no capítulo passado. No capítulo 12, o que a gente vê é o Senhor dizendo, olha, ele é meu servo, eu falo com ele é diferente. Como que vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo? É literalmente, meus queridos, como se o Senhor estivesse se colocando entre Miriam, Arão e Moisés. Ele estivesse realmente ali como o escudo de Moisés, dizendo, como assim? Deus não está defendendo nenhuma decisão de Moisés, mas ele está dizendo, o servo é meu, você não fale mal do meu servo. E o versículo 9 diz que a ira do Senhor se acendeu contra eles, e Miriam ficou leprosa. Arão então fala com Moisés e pede que ele interceda, e então, claro, Moisés vai diante do Senhor, aí mostrando, a sua mansidão, e ele vai orar e vai pedir para o Senhor, ele vai clamar, Senhor, por favor, cura ela. E o Senhor vai dizer para ele, em outras palavras, não vou curar não. Ela está debaixo de um juízo, ela vai ficar 7 dias fora do arraial, e então, nesse período que ela ficou fora do arraial, todo acampamento, todo mundo ficou ali paradinho, esperando passar esse período, enquanto Miriam não foi trazida de volta, não se moveram, e depois então o povo partiu. Bom, aplicar esse capítulo para as nossas vidas para mim está muito fácil. Eu vou falar para você aqui o que eu senti no meu coração, o que se aplica para a minha vida e penso que se aplica para as nossas, e você pode acrescentar nos comentários algo diferente. A primeira coisa não é que nós devemos concordar com tudo que as autoridades fazem, Moisés ele era o mais novo, mas Moisés era autoridade sobre Miriam e Arão. Foi assim que Deus colocou. Toda vez que uma autoridade errar, o nosso papel é orar por essa autoridade. Eu aplicaria dessa maneira. Eu olharia para essa pergunta e eu aplicaria essa pergunta para a minha vida sempre. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo? Eu acho que é isso. A nossa boca não deve falar contra os outros servos do Senhor. Não quer dizer que a gente concorde com o erro, não significa que a gente está apoiando, não significa que a gente vai fazer igual. Mas significa que se aquele servo é de Deus, Deus é que vai efetuar ali justiça e juízo. Não importa a decisão que o outro tomar. Qual que é a minha parte nisso, Qual que é a minha parte? A minha parte é simplesmente não pecar contra o Senhor, porque o servo é dele. E eu sigo em oração se eu vejo que alguma coisa não está de acordo com a palavra. Claro, existem casos e casos, existem momentos em que você pode se achegar à pessoa com amor, em que você pode aconselhá-la, em que você pode orar e jejuar pela situação, ou que você pode até conversar, não é verdade? Algumas autoridades, como por exemplo, seus pais estão perto de você, seu marido está perto de você, sua mãe está perto de você, então você pode chegar diante de algumas autoridades. Mas um chefe, por exemplo, que você não tem intimidade, você tem que orar. Alguém que de repente desempenha algum cargo de autoridade na sua vida. Algumas pessoas são acessíveis e você pode conversar com elas. Outras, o que você deveria fazer é apenas orar. E principalmente nos tempos atuais, queridos, em que a gente tem tanto acesso à vida dos outros. A gente vê tanto da vida dos outros que é muito perigoso a gente viver de julgamento em julgamento. A gente precisa realmente vigiar a nossa boca e o nosso pensamento. E por último, queridos, eu acho que eu queria chamar a atenção para uma coisa que, enquanto eu estava lendo, eu fiquei pensando, uau, Deus, Miriam não era como Moisés no sentido de autoridade, mas Miriam era muito importante. Poxa vida, ela era irmã do líder que estava levando essa nação rumo à Terra Prometida. Então, simplesmente por ser irmã dele, eu acho que já era importante ela tomar cuidado com a postura dela, porque as atitudes dela, assim como de todas as pessoas, era importante e poderiam trazer consequências. Eu olho aqui e vejo no versículo 15, na parte B, assim, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi trazida de volta. Ou seja, por 7 dias que o povo poderia estar indo na direção da Terra Prometida, eles ficaram parados
por causa do pecado de Miriam. Como que eu aplico isso para minha vida? Bom, nós que andamos você pertence a um grupo, ou você mora com seus pais, ou você mora com seu esposo, ou você mora com seus filhos, ou você mora sozinho, tudo bem, não tem problema se você morar sozinha. De alguma maneira, as nossas atitudes impactam, preste atenção nisso, de alguma maneira, seja positiva ou negativamente, as nossas decisões elas vão impactando a vida daqueles que estão ao nosso redor. Você entende? Miriam pecou e por causa da boca dela, o povo perdeu, entre aspas, não sei se eu posso falar entre aspas, perdeu mesmo, perderam 7 dias de caminhada. Imagina, você está na direção de uma bênção, você está na direção certa e porque alguém dentro da sua casa resolve fazer alguma coisa que não deve, essa pessoa vive uma situação de juízo, de ataque, qualquer situação que seja, por conta de um pecado, por conta de uma brecha dada, por conta de uma decisão mal tomada. Olha, eu acho que a gente voltaria, eu acho que foi no capítulo 9, no capítulo 10, em que a gente viu mesmo Moisés, quando questionado a respeito daquelas pessoas que queriam celebrar a Páscoa, Moisés fala assim, só um minutinho que eu vou consultar Deus e já volto com a resposta. Eu acho que a melhor coisa que nós fazemos na nossa vida, gente, é antes de qualquer decisão que a gente venha a tomar, a gente parar e orar, porque as nossas decisões impactam aqueles que estão debaixo da nossa autoridade, vamos falar dessa maneira, né? Uma decisão errada minha impacta minhas filhas, uma decisão errada do meu esposo impacta as nossas vidas. Ou seja, só para você pensar, Miriam pecou, foi falar mal de Moisés juntamente com Arão. 7 dias ela ficou fora do arraial, mas ela, entre aspas, pagou por isso sozinha? Todo aquele povo ficou 7 dias lá parado esperando ela voltar e poderiam estar andando na direção da bênção. Tá entendendo? Bom, Deus abençoe muito você. Espero que essa palavra tenha falado com você porque falou muito comigo. E até amanhã, se o bom Deus permitir, em nome de Jesus. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!